Olá, galerinha do quinto ano. A aula de hoje é de português. Vamos dar início à unidade 2 do livro. O assunto de hoje é pontuação, que se inicia na página 77 e vai até a página 81. Pontuação. Pontuação é o emprego de sinais gráficos que auxiliam a compreensão da escrita. A pontuação é extremamente importante para que a gente possa compreender o que a gente está lendo. Coloquei aqui 4 exemplos para que a gente possa entender. O primeiro exemplo, ele não tem pontuação. Eu quero que vocês prestem bastante atenção da forma que eu vou ler cada uma dessas frases. Primeiro exemplo, Maria caiu no chão. Segundo exemplo, Maria caiu no chão. Terceiro exemplo, Maria caiu no chão. Quarto exemplo, Maria caiu no chão. Observem que a frase é a mesma, mas a forma com que eu leio cada uma delas são diferentes, devido à pontuação. No primeiro exemplo, não temos pontuação, então eu não posso afirmar se é uma frase afirmativa, interrogativa. Já na segunda frase, eu estou afirmando, Maria caiu no chão. No terceiro exemplo, é uma pergunta, Maria caiu no chão? E no último exemplo, é uma exclamativa, tem um ponto de exclamação. Então, o ponto de exclamação faz com que eu fale a frase com emoção. Nesse caso aqui, Maria caiu no chão. É uma maneira apreensiva, preocupada de falar. Os sinais de pontuação são ponto final, representado por esse pontinho aqui, indica o fim de uma frase. Exemplo, precisamos de um rei. Quando eu digo precisamos de um rei, ponto, acabou, eu preciso de um rei. A vírgula, ela é simbolizada por esse símbolo aqui, ó, por essa pontuação. Ela pode indicar uma pequena pausa separando as palavras e frases, ou também ela pode indicar uma enumeração. O primeiro exemplo diz assim, muito bem, Romão. Observem que depois do muito bem, eu dou uma pequena pausa. Já no segundo exemplo, eu digo assim, gosto de maçã, banana, caju e uva. Eu estou enumerando, citando quantas frutas eu gosto. Maçã, vírgula, banana, vírgula, caju e assim por diante. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula é simbolizado por essa pontuação aqui, um pontinho e uma vírgula embaixo. Indica uma pausa maior que a vírgula. Exemplo, agora é uma questão de tempo. Nossa vitória está garantida. Observe que depois da palavra tempo, eu dei uma pausa bem maior do que na vírgula. Ponto de interrogação. O ponto de interrogação, ele é simbolizado por essa pontuação aqui. É usado no final de uma frase interrogativa. Exemplo, você quer ser nosso rei? É uma pergunta. Ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele é simbolizado por essa pontuação aqui. Indica o final de uma frase exclamativa. Bem, a frase exclamativa, ela precisa exprimir emoção, sentimento, tá? Então, no exemplo, eu posso ler assim, gosto muito de brincar. Então, quando eu leio gosto muito de brincar, significa que eu estou contente, que eu estou feliz. Outra pontuação são os 2 pontos, simbolizado por esses 2 pontinhos aqui, um embaixo do outro. Emprega-se os 2 pontos para indicar uma citação exclamativa ou o que vai se mencionar. Primeiro exemplo, 3 gatos foram selecionados, o Romão, o Mimoso e o Bichano. Observem que eu vou citar, eu vou explicar quais são os gatos. Por isso, depois de selecionados, eu coloco os 2 pontos. Então, fica assim. 3 gatos foram selecionados, 2 pontos. O Romão, o Mimoso e o Bichano. Então, antes de explicar a minha citação, eu coloco os 2 pontos. Já no segundo exemplo, que é esse aqui embaixo, então ela disse, estou cansada de tanta confusão. Observem que entra nesse segundo critério aqui,
o que vai se mencionar, ou seja, o que ela vai falar. Eu estou dando início, estou dizendo que alguém vai falar. Então, antes que essa pessoa fale, eu coloco os dois pontos. Eu estou anunciando que alguém vai falar. Então, ela disse: estou cansada de tanta confusão. Já o travessão, ele é simbolizado por esse tracinho aqui, tá? Ele serve para introduzir a fala de alguém, ou seja, antes de uma pessoa falar, eu tenho que colocar travessão. Exemplo: mimoso, vendi tudo o que tinha e dei aos pobres. Então, eu quero dizer que quem vendeu tudo que tinha para dar aos pobres foi o mimoso. Então, quando se tem esse travessão aqui na frente da palavra, significa que o mimoso falou, tá bom? E para encerrar a aula de hoje, vamos para as nossas atividades práticas. O exercício de hoje são referentes à página 78 até a página 81, tá bom? Por hoje é só e muito obrigada.